Boa noite, meus irmãos. Salve Maria. Tá certo? Então vamos pedir que o Espírito Santo ilumine as duas trevas que nós nascemos, assim como Santo Tomás nos ensina, a treva da ignorância e a treva do pecado. Que Ele nos dê entendimento, sabedoria, profundidade, ciência, para penetrar nos mistérios dos arcanos divinos, para crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor, para amá-lo em grau superior e levar os outros a amá-lo também. Convidemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao reto caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, olhai por mim, junto com Jesus abençoai-me, da peste, do erro, do vício, do pecado, da mentira, livrai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a continuação da nossa aula. Na verdade, a aula anterior foi uma introdução geral, né? O que é a Sagrada Escritura, por quê, para quê, da onde, de quem que ela fala, do que ela fala, a linha geral, né, da história. E hoje a gente vai entrar literalmente na leitura, a partir de Gênesis 1. Só que algumas coisas vão auxiliar a gente, né? Assim como eu tinha falado, a gente vai ler ela, porque a Bíblia vem de dentro da tradição da igreja e do magistério, né? O Novo Testamento. Então a gente vai ler em cima da tradição da igreja, do magistério, da patrística, que são os doutores da igreja ali, os pais da igreja. Patrística vem de pátria, né? De pai, são os pais da fé, são os pais na fé dos primeiros séculos ali, que estavam mais próximos dos apóstolos. E principalmente a gente vai usar muito também um doutor da igreja. Esse doutor da igreja, só para vocês terem uma ideia, ele é citado em mais de 70 documentos papais. Ele é elogiado em mais de 70 documentos papais. Ele tem mais de 60 obras escritas, né? E no Concílio de Trento, que eu comentei, eles tinham 2 livros abertos durante o concílio, que era onde eles tiravam a fonte e a definição, né? Os padres conciliares ali, os bispos. Eles tinham 2 livros, a Sagrada Escritura e a Suma Teológica. Só isso. Tanto que um papa falava que ele era o sol da igreja, né, que iluminava toda a igreja, que ele sozinho trazia mais luz do que os outros doutores juntos, que a doutrina dele era miraculosa, por isso que ele era também chamado de doutor angélico, né, tanto pela altura dos voos que ele fazia teológicos, né, pelo acerto e quanto pela pureza dele também, pela capacidade que ele tinha, né. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Santo Tomás de Aquino. Então, muita coisa de Santo Tomás, muita coisa de Santo Agostinho, e é claro, né, catecismos da igreja, Trento, São Pio X, catecismo amarelo, o último, e principalmente, como que tem que ser o nosso estudo de Sagrada Escritura, né? Eu estava até... que eu comentei esse tempo atrás, queria colocar uma frase aí, que é uma frase de São Vicente Ferrer, que ele falava: estude menos para ser um sábio e mais para ser um santo. Então, ele falava, claro, na questão de sabedoria humana, né? De acumular conhecimento para a vaidade. Então, estude mais para ser um santo, que é o quê? Para amar a Deus e viver nas virtudes, e assim você reordena todo o resto. Eclesiastes 43:37 fala que Deus concede sabedoria
aqueles que vivem piedosamente. Piedosamente. Uma vida de oração, vida piedosa, vida unida a Cristo. Tanto que São Francisco, quando ele manda Santo Antônio ensinar ciências sagradas para os outros irmãos, para os frades, chamava ele de meu bispo, né? Ele falava, meu bispo ensina as ciências sagradas, mas que nunca se perca a piedade, que é a vida de oração, tá certo? Isso é muito interessante, né? Porque Santo Tomás falava que é comum do sábio ordenar. Ele contempla a verdade, aponta os erros e ordena as coisas, né? Deus é a sabedoria. Por isso que ele é ordenado e ordena as coisas, hierarquicamente, né? E na Sagrada Escritura teve uma pessoa que foi muito sábia, que é considerada a pessoa mais sábia que já teve sobre a terra. Salomão. A sabedoria que Deus deu a ele, né? De entender as coisas, de ordenar as coisas para o fim último que é Deus. Só que no final da vida de Salomão ele mexeu com magia, com paganismo, com idolatria, com um monte de coisa. Por quê? Porque ele deixou de ter piedade. Ele deixou de ter vida de oração, vida piedosa. Então você vê. Então isso é para quê? Que com o acúmulo de conhecimento, de informação que você vai ter, você pode ir para o quinto dos infernos. Se você não tiver virtude, não tiver amor a Deus, não tiver piedade, como o demônio. Em termos de natureza, mas foi e se perdeu. Porque não usou para a glória de Deus, né? Usou para si. Então a gente só sabe para crescer no amor a Deus e para ajudar os outros a amar a Deus. E se você sabe é porque é uma graça que Ele te deu, é só por misericórdia que você tem. Tem de bom é dele, que tem de ruim é seu. Certo? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver história. História, principalmente história do grego historia, bem parecido, só não tem um H, né? Que é o quê? São eventos certos e dignos de memória. São testemunho, pesquisa, conhecimento, coisas. Porque você tem vários tipos de estudo de história. Você tem história geral, você tem a história de um país, você tem a história de uma batalha, você tem uma biografia, que é a história de uma pessoa, e você tem uma história que é a história sagrada. Sagrado, sacrum, do latim, né? Sagrado. É de Deus. É a história de Deus e a história da salvação. Então a gente vai ver o que? História sagrada. Sagrada Escritura, principalmente, né? E a história é tão importante, tão interessante, que o último ato da humanidade vai ser uma grande aula de história. Já pensaram nisso? O último ato da humanidade vai ser uma grande aula de história. A maior aula de história. A melhor de todas as aulas de história. Tá certo? Vai ser o juízo. O juízo. E o juízo final é certo. A gente reza no credo. A gente reza no creio, todo domingo na missa. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O juízo. E o juízo, lá o profeta Joel fala do vale de Josafá, né? O vale de Josafá é o vale da decisão, o vale do juízo. Todo mundo vai estar lá. Não tem quem não vai estar lá. Então, bem parecido com uma aula de escola, né? Na escola, quando você vai chamar os alunos, o que acontece? Toca o sino, né? Toca o sino para chamar os alunos, né? Nessa última aula de história vai tocar a trombeta. Os anjos vão tocar as trombetas. A voz de Deus, os anjos vão tocar as trombetas. Como que vai ser essa trombeta, hein? Se quanto mais sagrado, mais solene é o ato, né? A solenidade. Então você imagina como vai ser essa solenidade, que vai ser o fim da peça, né? E aí você vai ter duas salas nessa aula de história. Uma sala que vai ficar à direita do cordeiro e uma sala que vai ficar à esquerda do cordeiro. Numa sala vão estar os justos, na outra os injustos, né? Tá certo? E aí o professor vai entrar. Só que o professor é o juiz também, e ele não entra sozinho, né? Ele vem com os anjos, vem com Nossa Senhora, vem com os santos. Então, dessa aula de história, eu até lembro da Santo Antônio, né? Santo Antônio, antes de morrer, Santo Antônio morreu com 36 anos.
pouquinho antes dele morrer, ele estava já deitado, né? Muito mal. E ele fala, eu quero me confessar. Aí começa todo mundo a sair de dentro do quarto, né? Ele fala, não, pode ficar todo mundo aqui. Porque no último dia todo mundo vai saber mesmo, então eu não tenho o que esconder de vocês. Já pensou se fazer a confissão desse jeito? Você já está muito unido a Deus mesmo, né? Então é uma grande graça, né? Então, a gente vai ver nessa última aula de história a atuação dos anjos, a atuação dos santos, a atuação da graça. Tudo aquilo que aconteceu e os justos vão estar com os corpos gloriosos. Corpos gloriosos vão ser como o corpo de Cristo, né? Vai ter impassibilidade, sutileza, agilidade, claridade. Já viram sobre isso? Como o corpo de Cristo. Lá no livro de Daniel fala que os justos brilharão como as estrelas do céu, né? São Paulo fala em 1 Coríntios 15 também. Então o corpo de Cristo transfigurado brilha. Sutileza, atravessa a matéria. Agilidade, com a velocidade do pensamento. Impassibilidade, não sofre mais as penas do tempo. E quanto mais unido a Deus, mais próximo de Deus, mais participa da vida de Deus. E os corpos tenebrosos vão ser o oposto. Se um é claro, o outro é escuro. Se um é ágil, o outro é pesado. Certo? Um é sutil, o outro não é. Um é impassível. Inclusive no Catecismo de Trento fala que enquanto os corpos dos justos vai ser uma alegria retomar os membros, dos condenados vai ser uma tristeza. Um mártir lá que perdeu um braço, a hora que o braço voltar, Santo Tomás fala até que ele vai brilhar o membro, porque foi como as chagas de Cristo brilhavam quando ele ressuscitou. Que ele mostra as mãos, os pés, os lados. E o corpo do condenado vai ser uma tristeza, porque vai voltar o membro que ele usou para ofender a Deus, para fazer mal para ele, para fazer mal para os outros. Porque a gente tem só em administração, né? Você pode usar a sua mão para abençoar, para rezar, para dar alguma coisa, você pode usar para esfaquear, para matar, para dar um soco. Os membros são usados, né? Por isso que São Paulo fala para usar os membros com justiça. Aqueles que usaram mal, começar a usá-los bem. Porque eles são bons também, né? Deus nos deu eles bons. Então, legal essa última aula de história, né? A gente vai ver tudo. Inclusive lá no último dia a gente vai ver essa aula aqui. Vai ver você, cada coisa que aconteceu, tudo que a providência foi fazendo. E aí vai ser a glória de Cristo, a glória dos santos, a glória de Deus, tudo mais. Certo? E para a história sagrada, a gente tem duas fontes de estudo. Tem a fonte secundária e a fonte primária, né? Fonte secundária é o quê? Livros, documentos, mapas da época. Você tem livros, né? Você tem obras dos santos padres da igreja que estavam próximos ali, que ajudam a entender. Você tem mapas do templo, mapas de como funcionavam as coisas, mapa das 12 tribos, tudo como é que funcionava. Documentos, monumentos. E você tem também as outras ciências, né? Geografia, paleontologia, são fontes secundárias. E a fonte primária é aquela que a humanidade inteira usa, os santos usaram, os doutores usaram, os místicos usaram, a igreja usa, a missa usa, a liturgia usa, há 2000 anos, que é essa daqui, Sagrada Escritura, fonte primária, certo? Fonte primária e tem que fazer mais café. Está acabando. A fonte primária, tanto que nós chamamos ela, nós temos veneração pela Bíblia Sagrada, né? Temos veneração, você beija a Bíblia na Santa Missa, ela é osculada, você usa ela para abençoar, né? Tanto que na Santa Missa, isso é uma coisa interessante, quando tem as leituras na parte da liturgia da palavra, fala palavra do Senhor. O Senhor tem apenas uma palavra, que é Cristo. Depois do Evangelho, palavra da salvação. Só tem uma palavra, que é o Cristo. Então, quando alguém lê falando palavras do Senhor, está errado. Não é palavras. Nós temos várias palavras, falamos várias palavras para dar entendimento, para conversar, para explicar. Deus tem uma palavra só. E por essa palavra ele faz todas as coisas.
que é o Cristo. Cristo é a palavra. Certo? Então, o nome de Bíblia, da onde que vem, né? Tinha uma cidade fenícia que se chamava Biblos. E era uma cidade que ela tinha uma planta que chamava papiro. E o papiro, ele tinha uma parte de baixo lá, que eles retiravam e trançavam e faziam a folha de papiro. E essa folha era chamada de livro. E como eles faziam muito comércio com os gregos pegaram o próprio nome da cidade, né? E do próprio papiro. E aí, em grego, biblion é livro. Bíblia é livros. É um conjunto de livros. São 73 livros sagrados. Ela é uma mini biblioteca. O que é teca? Significado de teca, coleção. É uma coleção de livros. É uma mini biblioteca de livros sagrados, né? Hoje em dia é uma mini biblioteca, né? Mas na época ali, na época depois da queda ali de Roma e tudo mais, durante o período medieval, era uma sala inteira dessa daqui, porque era copiada à mão. Um conjunto de vários livros, né? Então, é uma pequena biblioteca. Aí vocês já sabem o nome, de onde vem, né? Essa aqui deve pesar uns 10 quilos quase. Tá certo? Então, a Sagrada Escritura é dividida em Antigo e Novo Testamento. O que quer dizer a palavra testamento? Testamento quer dizer aliança, pacto. Antiga aliança, Antigo Testamento, Nova Aliança, Novo Testamento. Tanto que a Antiga Aliança, para fazer parte, tinha que comer a carne do cordeiro. Lá na Páscoa, quando o povo vai sair do Egito, tem que comer a carne do cordeiro, para participar da Antiga Aliança. Na Nova Aliança, você tem que comer a carne do cordeiro. É por isso que quando, na bênção do cálice, Cristo fala, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, é no sangue do cordeiro de Deus, você se torna um só com ele. Tá certo? E aí, quais os livros, né? Um panorama geral que compõe a Sagrada Escritura. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Pentateuco é em grego, né? Quer dizer 5 partes. Pentateuco. Isso quando já teve a tradução, né? Para o grego. Começou a se chamar de Pentateuco. Mas em hebraico se chama Torá. Quando você ouviu falando a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também ela é chamada de livro da lei, ou livro de Moisés, porque se atribui a Moisés ter escrito os 5 primeiros livros. Tanto que o primeiro livro, que nós chamamos de Gênesis, ele, em hebraico, ele se chama Bereshit, que é a primeira palavra do Gênesis, que é no princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Ele é chamado de Bereshit. Quando vai para o grego, eles chamam de Kênesis, que é origem. Em português virou Gênesis. Certo? Então, os 5 primeiros, em grego é chamado de Pentateuco. É mais comum a gente chamar de Pentateuco, mas os 5 são os mesmos livros da Torá, que é em hebraico. O livro da lei ou o livro de Moisés. E aí, no mais, vocês querem que eu coloque no quadro só quantos livros são de cada coisa? Para ficar mais fácil? Então, vou colocar. Esse aqui ajuda com aquela noção geral da outra aula que a gente fez aquela linha cronológica, né? A gente fez a linha cronológica, né? Primeiro tempo, segundo tempo, queda, exílio, aquela coisa toda. E aí esses livros agora, eles ajudam a entender aquela linha, como é que aconteceu cada coisa. 5 primeiros livros, que são livros históricos, né? É o livro do Pentateuco.
Na verdade, vou colocar aqui. Pentateuco. São os 5 primeiros livros, Sagrada Escritura. Depois você vai ter 16 livros históricos, chamados históricos, né? Primeira Reis, Segunda Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Eles falam quase da mesma coisa. São os livros históricos. Certo? Aí você vai ter 18 livros proféticos. Isso aqui é só Antigo Testamento, tá? 18 livros proféticos. Tá boa a letra? Não responde. E 7 livros sapienciais. Sapiencial é de sabedoria. Na verdade, são 7 livros como que de oração, né? Provérbios, esses livros. Sete livros sapienciais. Certo? Aqui, fecha o Antigo Testamento. Vou colocar até uma caneta diferente ali. Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento, a gente vai ter 5 livros históricos, né? Os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Na verdade, evangelho existe um só, que são escritos de 4 pontos diferentes só, mas é a mesma coisa, estão falando da mesma pessoa, da mesma coisa que aconteceu. O evangelho é boa nova, quem é boa nova é Cristo, é Ele que é tudo, que explica tudo, que é o ponto de tudo, certo? Então, 5 livros históricos, Novo Testamento. Tá certo? Aí a gente vai ter 14 cartas paulinas, 14 epístolas de São Paulo, que ele mandava para as comunidades, né? Filipenses, Colossenses, tá certo? Efésios, 14 cartas paulinas. Aí uma coisa interessante, a gente agora tem 7 cartas católicas. É chamado assim mesmo, tecnicamente, são chamadas de 7 cartas católicas. Católicos do grego universal, geral, né? Porque escreviam para todos, para todo mundo, né? Aí você tem as cartas de São Pedro, as cartas de São João, a carta de São Judas Tadeu, não é Iscariotes, quando você vê lá Judas, a epístola de São Judas, que é um capítulo, não é Judas Iscariotes, é Judas Tadeu. E a carta de São Tiago, são cartas católicas, tem esse nome mesmo, porque são cartas que eram para todos. São Paulo escrevia geralmente mais específico para uma comunidade ou outra, né? Por algum problema que estava acontecendo. 7 cartas católicas. E aí você tem um livro profético no Novo Testamento. Só que é o livro mais espetacular de todos. Talvez você juntar todos os proféticos lá do Antigo não dá ele, né? Que é o livro do Apocalipse. Um livro profético. Tá certo? De modo bem simples, Novo Testamento, Nova Aliança. Aqui nós temos um total de 46 livros. E aqui
27 livros. Certo? São 73 livros que compõem a Sagrada Escritura. Depois eu vou escrever mais ali também. Você me vê um café? Alguém pega um café? Valeu, obrigado. Tá certo? Então, introdução, panorama geral, né? Agora, vamos começar a entrar numa parte espetacular. A aula de hoje vai longe. Agora, tem uma pessoa que é a autora, né? Tem uma pessoa. Geralmente quando se fala em pessoa, tem personalidade, né? Tem inteligência, vontade e liberdade. Então, imagina a cena. Você entra numa galeria de arte lá. Aí tem uma parede gigantesca que é um quadro. Essa parede inteira é um quadro, e é um quadro espetacular. As cores, as pinceladas, a ordem, a moldura do quadro, dourada, o desenho, tudo. E você fica impactado com aquilo lá, igual tem lá na Capela Sistina, tem a arte sacra. E você fica no primeiro momento impactado com aquilo. E depois você pensa o quê? Quem fez isso? Quem fez essa obra? Quem fez essa coisa espetacular, né? Quem é o autor dessa obra de arte? E aí você tem uma obra de arte que é a criação. Toda a criação. Tanto que São Paulo fala lá em Romanos 1, né? Que as características invisíveis de Deus tornaram visíveis pela criação. Os atributos divinos também, né? Aí você olha o cosmos, aí você olha o corpo, aí você olha a perfeição de cada coisa, a ordem, a hierarquia. Aí lá na quarta via de Santo Tomás de Aquino lá, você vê a gradação dos seres, cada coisa fazendo o seu movimento perfeito. Você vê uma pedra rodando perfeitamente, sem ninguém estar segurando ela. Você tem mais de 30 leis da física o tempo todo acontecendo. Se tivesse 0,1501 de erro, não ia ter nada. Não ia ter um átomo colado no outro. E aí você começa, do jeito que você vê um quadro e você imagina o autor do quadro, você vê a criação, e aí você pensa, quem que é o autor? Quem que é o artífice? Quem que é o supremo artista, né? E, assim como a gente viu na aula passada algumas coisas, os gregos, pela razão, chegaram aos atributos de Deus. Deus também revelou para o povo, está na própria Sagrada Escritura, né? Então, Deus tem alguns atributos, algumas características especiais, né, específicas dele. E tem algumas características que ele não tem como transmitir para as criaturas e tem outras que ele pode transmitir. Imagina você conversando um dia com Santa Teresinha. Se imagine conversando com Santa Teresinha. A bondade. Se imagina conversando com São Francisco. A vergonha que você já ia ter perto. Aí você imagina você conversando com São José. Imagina você conversando com Nossa Senhora, que a bondade dela não é infinita, né? Mas a potência é quase lá. Imagina você conversando com Deus, que é a própria bondade. Então, bem, beleza, verdade, bondade, né? E alguns atributos como esse, eu até algumas vezes acho que a gente tem o nosso Sol aqui, se eu não me engano, a nossa galáxia tem 250 bilhões de... São 250 bilhões de astros. 250 bilhões de sóis, só na nossa galáxia. No universo tem aproximadamente 3 trilhões. Você não consegue sair ali e olhar para o Sol direto, você queima o olho, 2 minutos.
Você imagina você olhar para o Criador de todos os sóis. Por isso que lá no Tratado do Purgatório de Santa Gertrudes, ela fala que a alma tem tanta noção da indignidade diante da bondade de Deus, que ela quer espiar a menor mancha que tem no purgatório. Nem se o céu abrisse, ela entrava. Pela vergonha que dá, do entendimento que ela tem, do amor dele, da indignidade dela. Pouca coisa? Tá certo. Só para a gente ter uma noção. Todo mundo já desenhou? Já copiou? Desenho bonito? Agora eu vou fazer outro. A gente vai ver agora o que são os atributos incomunicáveis de Deus. Tudo isso aqui é para entrar em Gênesis 1, tá? Mas você catar e ler, vai entender alguma coisa, mas bem pouco. E a chance de errar é grande. Então tem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis, que não tem como ele dar para alguma criatura, porque vai contra a própria realidade das coisas, contra a própria natureza. E sendo ele a sabedoria, não tem como ele fazer uma coisa absurda, que vai contra a própria realidade, né? Então é um negócio que não tem como. O primeiro atributo de Deus, que é incomunicável, não tem como ele dar para nenhuma criatura. Sim, não. Vamos começar aqui, a gente pega uma sequência certinha que um já meio que vai explicando o outro. Primeiro, unidade. Deus é um só. Não tem como ele criar outro Deus. Porque se ele criasse o outro Deus, já ia ser criatura. Já acabou. Já ia ter limite, já ia entrar no tempo, já ia ter potência. Potência é um termo mais de filosofia metafísico. Potência é mudança. Poderia mudar. Então não tem como. Então Deus é um só. O livro de Isaías fala, Deuteronômio fala, Jesus fala, né? Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tá certo? Então Deus não pode comunicar. Só pela razão você já acaba com politeísmo e com panteísmo. Não tem como. Tá certo? Segundo atributo, que Deus não tem como comunicar. Simplicidade. Deus é simples, Deus é puro espírito. Nós somos complexos? Não, complexos também. Mas nós somos compostos, corpo e alma. Toda matéria que você está vendo é decomponível. Você pega esse tripé aqui, tem várias peças montando ele, você pode ir tirando uma peça por peça. Então ele é decomponível de várias partes. Deus não é decomponível. Ele é puro espírito, ele é simples. Tá certo? Então a simplicidade de Deus. Em Deus não tem matéria, então não tem como ele ser decomponível. Ele é simples, ele é puro espírito. Tanto que Jesus fala também, né, lá no Evangelho, Deus é puro espírito e os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade. Né? Tá certo? Terceiro atributo, que não tem como Deus transmitir. Imutabilidade. Imutabilidade. Deus não tem como mudar. Ele não pode aumentar ou diminuir. Porque se ele mudasse, ele ia ter potência, né? Então ele não ia ser ato puro. Então, se ele mudasse, ele podia se aperfeiçoar ou perder alguma coisa. Não tem como. Tá certo? Então, ele ia ter potência, né? Ele ia ter movimento. Junto com esse quarto aqui, ele já vai dar uma explicada. Eternidade. O que quer dizer eternidade? Na verdade, o que quer dizer o tempo? O que é o tempo? Já pensaram nisso? Todo mundo sabe o que é, mas às vezes explicar é difícil, né?
O tempo é o espaço da mudança. Para chegar daqui até lá, está acontecendo o tempo. Certo? A partir da hora que você foi concebido, você entrou no tempo. Você vai mudando, né? Em Deus não tem mudança. Então não tem tempo em Deus. Ele é eterno. Porque o tempo, inclusive o tempo é uma criatura. Tanto que a hora que é gerado o cosmos, do caos, né? Cosmos é ordem, é beleza. Caos é bagunça, né? Mesmo a hora que não tinha nada e começou a ter, o tempo é criado e o espaço também. Então Deus não tem nem tempo nem espaço. Certo? Muito difícil? Então o tempo é o espaço da mudança. Deus não muda, Deus não tem tempo, Deus é eterno. Ele tem tudo, por isso que para Deus é sempre presente. Lá para Moisés, lá no Êxodo, lá em cima da montanha do deserto, o que ele fala? Eu sou aquele que sou. Ele não fala eu sou aquele que era, aquele que vai ser. Eu sou aquele que é. Para Deus é sempre presente. Ele tem tudo, todos os instantes em um só, né? No mesmo ponto. Então, outra passagem, Jesus lá em João 8, que ele começa a falar que os fariseus eram filho do demônio lá. João 8,44, eu adoro. Ele fala, vocês não têm Deus por pai, senão vocês iam exultar comigo. Eles falam, nós temos Abraão. Aí Jesus fala o quê? Abraão exultou ao ver o meu dia. E aí eles falam, você não tem nem 50 anos, como é que você conheceu Abraão? Aí ele fala, antes que Abraão fosse Yahvé, eu sou. Ele falou que era Deus, por isso que ele queria matar ele. Como que você é Deus? Tá certo? Então, eternidade. Deus não tem como transmitir a eternidade. Porque a hora que ele transmite, já entra no tempo. Só ele que é eterno, porque ele não tem mudança. Entenderam? Beleza? Quinto atributo. Deus não pode transmitir imensidade. Deus está em todos os lugares. Na verdade, a pergunta é, onde Deus não está? Ele está em todos os lugares. Você pega o Salmo 138, que fala lá, sobe na montanha, estou lá, vai no abismo, estou lá também. Qualquer lugar que você for, ele está lá. Deus está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Tá certo? Na verdade, todas as coisas, agora para explodir a cabeça, todas as coisas estão em Deus. Por isso que São Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala, nele nós vivemos, nos movemos e somos. Santa Teresa d'Ávila tremia, ela falava, quando nós pecamos de dentro de Deus. Que é como se você tivesse mergulhado nele. Tá certo? Aí a grande graça é o quê? Deus está em todos os lugares em espírito. Só que na Eucaristia ele está presencialmente, materialmente, sacramentalmente, corpo, sangue, alma e divindade, porque Cristo assume corpo. O verbum caro factum est, né? O verbo se faz carne e a carne se faz pão. E você pode comungar. Então, você rezar na igreja não é a mesma coisa que você rezar na sua casa. Você ir na capela do Sacrário, do Santíssimo, você ir na missa, entendeu? Então, são 5 atributos que não tem como Deus transmitir para as criaturas. São só dele. Tá bom? Só tem 2 lugares, né? Ou você é criatura ou você é criador. Se você não é criador, você é criatura. E acabou. Agora, existem atributos que são transmissíveis. Que Deus pode transmitir para as suas criaturas. Para ficar bem fácil aqui do lado, né? Deus ele pode transmitir para as suas criaturas a inteligência. Por participação na inteligência dele. Nós temos inteligência. Deus é a inteligência. Nós temos vida, podemos perder. Deus é a vida. Entenderam? Segundo atributo que ele pode transmitir. Isso aqui são alguns exemplos, né? Alguns exemplos que ele pode transmitir. Vontade. Terceiro atributo que ele pode transmitir. Liberdade. Quarto atributo que ele pode transmitir.
amor. Aí vocês veem que coisa. E aí a existência, a vida, né? Para os minerais, para os vegetais, para os animais, tudo mais. Mas aqui, nesses atributos que ele pode transmitir, é uma coisa interessante. Quanto mais próximo de Deus, mais inteligente a pessoa fica. Porque melhor ela entende e ela ordena as coisas. Para o fim último. Então ela sabe separar aquilo que é menor daquilo que é maior. Ela sabe ordenar e eleger o amor dela para as coisas corretas. Quanto mais próximo de Deus, mais a vontade dela se orienta para o bem, para o amor, para a virtude, para a bondade. Quanto mais próximo de Deus, mais livre ela é, porque ela não peca. O pecado escraviza, o vício escraviza. Entenderam? E mais ela ama, mais ela se sacrifica. Por isso que Santo Tomás de Aquino falava o quê? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Porque mais burro, mais torta é a vontade, mais escravo ele fica e menos ele ama, mais egoísta, ele vira como um demônio. Entenderam? Bacana, né? Atributos intransmissíveis, transmissíveis. Mas tudo isso é... E Deus é trindade, né? Essa questão da trindade, se Santo Agostinho não entendeu com profundidade, imagina a gente, né? Porque é o mistério dos mistérios, né? E o mistério é aquilo que Deus revela que está acima do nosso entendimento, né? É a mesma coisa que você pega um físico quântico, um doutor em física, aí ele vai ensinar uma criança de 7 anos. Ela tem como entender o que ele vai ensinar? Não tem. Imagina você comportar o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça, né? Por isso que tem aquela história de Santo Agostinho, eu vou contar que tem algumas pessoas que não conhecem. Santo Agostinho estava tentando meditar o mistério da Santíssima Trindade, estava dando tilt lá na praia, né? Como que é um Deus, mas são 3 pessoas, e 3 pessoas continuam sendo o mesmo Deus, como é que isso funciona? E aí apareceu um menininho na praia, ele está sozinho na praia, apareceu um menininho, e ele ficou olhando, esse menininho cavou um buraquinho na areia, aí ele catava água no mar e colocava dentro do buraquinho. Aí ele catava água no mar e colocava dentro do buraquinho. Falei, o que esse menino está fazendo? Aí chegou e falou, ô menino, o que você está fazendo? Ele, eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho. Falou, você não está vendo que não vai dar? Aí falou, igual você entendeu o mistério da Santíssima Trindade com o seu pequeno engenho, com a sua cachola. Era um anjo, aí desapareceu, né? Falei, mas é fácil eu colocar água do mar nesse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Porque para você abarcar, você tinha que ser maior que ele. A gente já viu que Deus é imenso e eterno, não tem como você ser maior. Mas tem como você entender algumas coisas, né? E amar porque ele revelou também. Então, em termos bem humanos, para ficar bem simples o entendimento, o pensamento de Deus é tão rico, é tão perfeito, é tão completo que ele tem de si mesmo, que é como se ele estivesse pensando e de repente aparecesse uma pessoa, que é a própria ideia dele, o Logos divino. É o Filho. Como se ele estivesse aqui e aparece outra pessoa aqui, que é o pensamento dele. E eles se entendem tanto porque são a mesma pessoa, o mesmo Deus, e do amor entre os dois aparece a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. É o amor entre eles. Esse movimento em teologia, que é um movimento cíclico, né? Um ama o outro, um entende o outro, um complementa sendo o mesmo, chama pericoresis. É como se fosse uma aliança. Por isso que a aliança é o símbolo de Deus também. A aliança que ele faz com o povo, a eternidade, geralmente se faz, né? Porque não tem início ou fim. Então, mas isso bem simples. Na verdade, é uma comunhão de pessoas no amor, né? O Futon Shin, toda relação entre pessoas, ela tem 3 coisas, né? O amante, o amado e o amor. Tem a pessoa que ama, a que é amada e o amor entre elas. É Deus. Entendeu? Qual que é a única diferença entre as pessoas? É só a relação que tem entre elas.
É como se o pai, geralmente ao pai são dadas as obras de onipotência, né? De criação. Mas todos os três criam junto, mas geralmente é o pai. Ao filho é dada de sabedoria. E ao Espírito Santo de bondade. Deus é tão perfeito que toda a obra dele é uma pessoa, toda a palavra e ideia dele é uma pessoa, todo o amor dele é uma pessoa. Pois quanto mais a pessoa se une a Deus, mais as obras dela se unem com aquilo que ela fala, com amor entre tudo. E o símbolo da Trindade também é a família, mas isso aí fica lá para frente. Certo? Nem entramos em Gênesis 1. A gente está entendendo o que? A pessoa de Deus e como é que funciona a criação, né? Porque daí a gente vai entender todo o processo. O bem, o amor, ele é difusivo, né? Por exemplo, quando você teve uma grande conquista, você estava tão feliz que você queria compartilhar com os outros. Você está tão feliz com alguma coisa que você quer compartilhar. Deus é tão feliz em si mesmo, ele não precisava criar nada, mas ele quis criar para dar para as criaturas a mesma alegria que ele tem. Certo? Então, tanto que, quem quiser anotar depois para ler no Catecismo, o parágrafo 319, porque é como se a Trindade, desde toda a eternidade, estava imaginando a criação lá, pensando, vamos criar seres espirituais como nós, seres materiais, seres que são matéria e espírito. Tudo aquilo que ia ser feito, tá certo? Inclusive, o Papa Beato Pio IX, ele tem uma bula que chama Inefabilis Deus, que ele fala que quando Deus fez a obra da criação, ele tinha na mente duas pessoas num ato só, Jesus e a Virgem Maria. Pouca coisa? Tanto que ele cria todas as coisas no verbo, né? Então Cristo é o ponto de toda a criação. Lá no Evangelho de São João, né? Por ele tudo foi feito, sem ele nada foi feito. Ele é a palavra. E a gente vai entrar para a vida aqui depois. E por que então Nossa Senhora? Porque a encarnação do verbo está tão intimamente ligado com ela que para acontecer a encarnação ela tem que estar junto. Para ele assumir a natureza. Então ele é o ponto. Tá certo? Então, aí nós temos, antes da gente começar, mesmo Gênesis 1, tem 3 tipos de glória, né? Que são dadas a Deus. Você tem a glória material, que é o que as criaturas dão. Só por existir, elas já são a glória dele. E elas já estão fazendo a vontade dele. Glória natural, material. Uma pedra está dando glória a Deus. É por isso que lá, quando Daniel canta, quando os salmos cantam, mares estão dando a glória do Senhor, montanhas, tudo mais, que a criação está dando glória a Deus, só dela existir. Porque ela é feita por ele e para ele, que o fim último é ele. Na verdade, o fim último tem que ser ele, de todas as coisas, porque quando não é ele, a coisa se desordena. Tanto que Santo Inácio de Loyola falava, né? Todo ato que não tem como fim último a glória de Deus, ele é um ato desordenado, que ele vai ser ou para minha glória ou para de outra criatura. E aí é onde começa o pecado, a bagunça, a desordem, tudo mais. Tá certo? Glória material, a criação dá para Deus. Aí você tem a glória extrínseca. Extra é de fora, né? Que é a glória que os seres inteligentes dão para Deus, os anjos e os homens. Glória extrínseca. E aí você tem a glória intrínseca, que é a que Deus dá a ele mesmo. Certo? Aí agora, se prepare, pegue sua Bíblia. Que a gente vai pegar lá, Gênesis capítulo 1. Pessoal, quem está anotando alguns pontos para estudar depois, no Catecismo da Igreja, o amarelo, parágrafo 289, fala sobre esses primeiros 3 capítulos. No Catecismo Romano de Trento,
da página 73 a 77, ele meio que explica em linha. Tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, o catecismo já estava ensinando. Se todo mundo lesse. Mas, tá certo? E uma coisa muito interessante, que é um ponto de partida quando você for ler Sagrada Escritura no dia a dia, para estudar, para fazer lectio divina. O Catecismo de Trento, ele fala uma coisa interessante, ele fala que toda a Escritura, quando você pegar para ler, ela vai falar de algum dos 4 pontos da fé. Ou ela vai ter uma ligação com o credo, ou vai ter uma ligação com os mandamentos, ou com os sacramentos, ou com a vida de oração. Em tudo, quando você for ler. Se você ler a passagem, você vai conseguir encontrar um desses 4 pontos ligados. Porque o Antigo Testamento é revelado no Novo, né? E o Novo está escondido no Antigo. Então é Cristo que revela. Cristo estava lá atrás, estava falando dele, Cristo se revela no Novo, está falando dele. Então um desses 4 pontos vai estar em tudo, quando você for ler, né? Catecismo da Igreja, Catecismo Romano. Então vamos lá. Pegaram Gênesis 1. Vamos lá? No princípio, para aí. Agora a gente vai entender o porquê dos padres da igreja, né? Santo Agostinho já começa aí, já, da primeira palavra. Ele fala o quê? No princípio é em nosso Senhor Jesus Cristo, em função dele. No princípio. Orígenes, está aqui, ó. 1:1. A Escritura não está aqui a falar de um princípio temporal, mas diz que tudo que foi feito no princípio, isto é, no Verbo, no Salvador. Então, no princípio, já é em Cristo. É claro que eu falei, né? Foi feito por Ele, para Ele, nele. Continuando. No princípio criou Deus o céu e a terra. Para aí. Céu e terra, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os padres da igreja, né? Falam o quê? As coisas visíveis e invisíveis. Céus e terra. Tanto que no credo, o ensino constantinopolitano, a gente fala: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui no invisíveis já é o mundo angélico. Já são os anjos. Então já é a realidade espiritual. E terra não quer dizer o planeta, mas é a realidade material, quando Deus cria a matéria, né? Então, continuando. A terra, porém, era informe e vazia. Para aí. Informe e vazia quer dizer que Deus cria primeiro a matéria para depois ele modelar ela. Tá certo? Do mesmo jeito que você vai decorar uma capela, uma sala, você pode chegar e colocar uma imagem de Nossa Senhora ali pronta, ou pode pegar uma pedra de mármore e esculpir até chegar no que ela é para ser. Tá certo? Então, continuando. E as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. Aqui, lá no Cidade de Deus, Santo Agostinho, lá no Substância Separata, Santo Tomás fala que o quê? Faça-se a luz é a criação dos anjos. É a criação do céu empíreo. Aqui que é céu empíreo, né? Empyros, do grego, quer dizer fogo, ardor. Só que o céu empíreo dos anjos não é de fogo, de calor. É de resplendor, é de beleza, de luz, de glória. Tá certo? Então, pela excelência do lugar. E aí, na criação dos anjos,
No Antigo Testamento, no hebraico, os anjos chamam malach, né? Aí quando vai para o grego, chama angelos. E quando vai para o latim, angelus. E para a gente vira anjo, né? Anjo não quer dizer o ser, ele quer dizer a função. Anjo é mensageiro. Anjo é mensageiro. Tá certo? São puros espíritos. E o número dos anjos é tão grande, é muito grande o número dos anjos. Tanto que naquela passagem que Jesus fala da ovelha perdida, no Novo Testamento, o homem tinha 99 ovelhas, uma desce, ele vai atrás dela, deixa as 99 lá. Santo Tomás de Aquino entende que é os anjos. E essa uma ovelha perdida é a humanidade. Então tá os anjos lá, essa ovelha perdida é a humanidade. Por causa da quantidade de anjos. Para vocês terem uma ideia da quantidade de anjos, né? Cada homem tem um anjo da guarda. Os anjos são o 9º coro angélico. Tem mais 8 coros angélicos para cima. Então a quantidade de anjos é muito grande. Gigantesca. A gente vai ver daqui a pouco a questão dos coros e tudo mais. E aí, alguns detalhes, né? Como é que os anjos se comunicam? Coisas interessantes, né? Santo Tomás fala o quê? Que os anjos, eles se comunicam ou por iluminação ou por conversação. Porque anjo não tem garganta. Anjo não tem corpo. Como é que a voz sai? Então são ideias, né? Pela inteligência angélica, um comunica coisas aos outros, né? E são coros angélicos. Tem 9 coros da hierarquia dos anjos. Então os anjos dos coros superiores, eles amam mais a Deus, eles veem mais a Deus, eles entendem mais as coisas de Deus e eles vão iluminando os outros anjos para que os outros também possam amá-lo. É como, e os outros também, né? Em contrapartida, eles se comunicam de cima. Seria como nós conversando, né? Mas bem simples, seria como se fosse a iluminação como se fosse uma aula e a conversação, uma conversa mesmo, né? Para ficar bem simples. Mas essa questão dos graus, né? Dos graus de glória, do amor, é como se fosse um professor doutor com muito estudo e ele tivesse que dar aula numa escolinha para criança de 7 anos. O conhecimento que ele tem, o amor que ele tem, o entendimento que ele tem, não tem como a outra abarcar tudo. Mas ele vai iluminando para ela ir fortalecendo, para ela ir entendendo e ir amando mais, crescendo mais. Entenderam? Daqui a pouco a gente vai colocar no quadro. Então, são graus de glória, né? Graus de amor. E aí tem uma coisa interessante. Deus cria os anjos com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder escolher entre o bem e o mal? Não. Deus não pode ter colocado a capacidade de poder escolher o mal, senão ele seria mal. Deus dá liberdade para escolher o bem, para poder amar o bem. Ele não pode impor, mas ele quer que a criatura inteligente acolha, que ela traga, que ela se aproxime, que ela escolha, que ela eleja o bem. Então, na verdade, ele não deu a capacidade dela escolher o mal. Escolher o mal é defeito. É para ela escolher o bem. Tá certo? Então, livre-arbítrio não é a capacidade que os seres inteligentes, tanto anjos quanto homens, de escolher entre o bem e o mal. Que se Deus colocasse no homem a capacidade de escolher o mal e no anjo também, seria uma imperfeição de Deus. Ele seria mal. Você faz para ele, escolhe o mal. Ele seria mal. Tá certo? Então, ele dá a liberdade para escolher o bem, que ele não quer impor, ele quer o bem. Que o bem seja amado, escolhido e uma opção para que eles escolham amarem e aderir ao bem. Entendido? Está na criação dos anjos. Como que é o amor dos anjos e dos homens, né? Você tem o amor natural
das criaturas inteligentes, né? O anjo e o homem. O amor natural é o quê? Querer a felicidade. Só que aí você tem o amor eletivo, que é de eleição, de escolha. Você pode eleger o bem, a vontade de Deus, a ordem, fazer aquilo que é certo e tal. Ou você pode eleger uma criatura, eleger o mal. Então, na verdade, o juízo ele não vai ser em cima do amor natural, vai ser em cima do eletivo. O mérito ou o demérito é naquilo que a criatura elege para amar, que ela escolhe. Tá certo? E aí, são 9 coros, né? Divididos em 3 hierarquias. Isso aí é Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tá? São 3 grupos de 3, né? Como se o primeiro grupo fosse para Deus, o do meio para a criação, o terceiro mais ligado aos homens. Então, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Tá certo? Aí, Deus coloca os anjos nessa criação, lá no céu empíreo, só que eles não tinham a visão beatífica. O que é a visão beatífica? Ver Deus face a face. Eles estavam em estado de prova, igual os homens, né? Os anjos estavam em prova, que é a prova de todo ser inteligente. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive de si mesmo. E aí que entra a questão, né? Santo Tomás e vários outros, eles falam o quê? Que possivelmente o que foi revelado seria que Deus se encarnaria em uma natureza humana para os anjos. E que Nossa Senhora seria rainha inclusive deles. Só que daí você pensa na inteligência angélica, né? O anjo por espírito, inteligência e vontade ferrenha e tudo mais. É como se Deus falasse para você: eu quero que você me adore cuidando desse cachorro, amando esse cachorro e servindo a ele. A natureza do homem é muito inferior à do anjo. Então é como se isso tivesse acontecido. Da onde que vem isso? Apocalipse 12. A batalha do céu. Que fala com uma mulher vestida de sol, né? Então você vê que coisa interessante. Porque a partir do momento que o anjo falou, se Deus vai se encarnar nos homens, então os homens vão ser superiores a nós. Mas eles são muito inferiores pela inteligência, né? A natureza deles. E como que uma mulher vai ser rainha, vai ter muito mais graça do que todos os coros juntos acima de todos. Isso está errado. Deus está errado. Aí começa a queda do demônio. O non serviam. Que é o quê? A soberba. O orgulho. Que é o quê? Deus não sabe. Eu sei mais que Deus. Eu sou Deus. Tanto que, para não ficar longo, né? Mas você tem lá Ezequiel 28, que fala, né? Subirei acima da montanha santa de Deus, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo, que é a queda do demônio, né? Lá em Isaías 14 também fala que ele era um querubim, que caístes, né? Por causa do seu orgulho, da sua soberba, né? É querer ser Deus sem Deus. Eu sei mais que Deus, Deus está errado. Eu sou Deus. Então o soberbo é o pior de todos os ladrões, porque ele rouba a glória que é de Deus. Ele vira Deus. E se volta contra Deus. Tanto que Santo Agostinho, ele fala na Cidade de Deus que só existem 2 amores, né? Ou é o amor de Deus até o desprezo de si mesmo, ou é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E o que aconteceu lá no céu? Porque quem ama, detesta, né? O oposto. Se você ama de verdade, você detesta a mentira. Você ama a pureza, você detesta a impureza. Então você odeia o oposto. O pecado. Por isso que a gente tem que odiar o pecado. O demônio, porque leva ao pecado, né? E o mundo, não enquanto criação, enquanto mentalidade mundana, né?
Mundo, carne e demônio. Então, quando você ama, você detesta. E quando você detesta, você combate. E aí acontece o quê? A batalha do céu. Isso aqui a gente está em Gênesis 1:3. A batalha do céu. A maior batalha que já teve, ela é chamada de Praelium Magnum. Praelium Magnum, a grande batalha. Ela foi a maior batalha que já existiu. Por quê? Por causa do número de combatentes que tinham. Se tem um anjo para cada homem, e tem mais 8 coros para cima, então foi a maior batalha que existiu. Aí imagina como é que foi essa batalha, né? De ideia, de luz, de... Isso aí já... Porque se eles não tinham corpo, não tinha espada, né? Então foi uma batalha de ideias. Um combate, né? De coisas insuportáveis, de coisas suportáveis, né? E aí acontece que Gênesis capítulo 1, versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É a queda dos anjos. Separou a luz das trevas. Tem uma coisa muito interessante. O demônio, geralmente, ele era pintado, né, na antiguidade, com chifre, com rabo, com pé de bode, coisa e tal. Por quê? Porque o amante se transforma no amado, né? As coisas que você vai amando, você vai se transformando nelas também. Se você ama aquilo que é corruptível, você vai se corrompendo. Você vê isso pelos vícios, né? Você pega um bêbado, a fisionomia dele vai mudando. O olho incha, o rosto, o jeito de falar. Aí você vê um drogado, aí você vê um malicioso, você vê isso. O amor transforma, né? O amante se transforma no amado. Então, o demônio, a imagem e semelhança que ele tinha com Deus, foi se deformando pela malícia que ele tinha. De não aceitar aquilo, de querer ser Deus. Então, é até interessante que antigamente o demônio era pintado sem joelhos. Porque o demônio não se ajoelha, ele não é humilde. Então, quando alguém fala para você não se ajoelhar na missa, você não obedece. Continua ajoelhando diante de Jesus sacramentado e tudo mais, tá certo? Então, ele vai se desfigurando, né? E aí, em que nem a gente tinha falado ali, né? Quanto mais o anjo se aproxima de Deus, mais ele é aquilo que ele nasceu para ser. Quanto mais ele se afasta, mais ele aproxima do seu nada, né? Se Deus é a felicidade, a bondade, o bem, a verdade, a alegria, a plenitude, e eu perco ele, eu tenho o quê? A suprema infelicidade, a suprema angústia, porque eu perdi o único bem pelo qual tudo valia. O bem eterno, tá certo? Então vocês estão vendo que o primeiro dia da criação possivelmente foi o dia mais longo de todos. Porque nesse primeiro dia você teve a visão beatífica, que é a visão de Deus. Por que Deus não se revela diretamente, né? Para os anjos lá e nem para os homens, né? Porque se ele se revela, acabou sua liberdade. Você não ia querer mais nada. Você não ia ter nem prova, nem mérito. Porque você nasceu para ele. Se ele aparece, acabou. Não tem como merecer, não tem como escolher, né? Então, no primeiro dia você teve a visão beatífica, o estado de graça. Os anjos foram criados em estado de graça santificante, igual Adão e Eva. A gente tem que ser batizado para receber a graça santificante, que é a vida de Deus na alma, porque foi perdida depois da queda. Então os anjos foram criados em graça. Por isso que a queda dos demônios foi um negócio tão absurdo, né? Porque eles estavam no céu empírico com mais inteligência, com mais vontade, e mesmo assim eles se ficaram obstinados e Deus respeitou a liberdade. Vocês não querem ficar comigo? Tá bom. Então no primeiro dia se cria também o inferno. Visão beatífica, graça,
céu, inferno e a terra. A matéria. Pouca coisa no primeiro dia? Primeiro dia da criação. Aí o povo fica naquela catequese de criança de 4 anos. Criança de 4 anos lá, né? Sem entender nada. Tá certo? Então, pessoal, é uma coisa muito importante, né? Os 6 dias da criação não são dias de 24 horas. Já está aí o primeiro ponto. Porque os anjos já estavam fora do tempo. No primeiro dia, não tinha nem terra. Então não tinha nem 24 horas, porque tem que ter movimento de rotação, né? Fala que o luzeiro, que é o sol, a lua, tudo mais, é criado no 4º dia. Então como é que você vai ter 24 horas se nem tinha sol ainda? E terra, para a terra rodar em volta e dar o movimento de rotação. Então o que a igreja sempre entendeu? Está até no Catecismo de São Pio X aqui no 203, quem quiser pegar na página depois. São os 6 dias, chamados na Escritura, são 6 períodos de tempo. São 6 períodos de tempo, que pode ter sido muito longo ou muito curto. Isso aí não influencia. São 6 etapas com que Deus criou as coisas, né? Aí fica muito mais lógico, né, de entender as coisas. Mas a gente vai entender o porquê dessa questão dos dias da semana depois. Então, até porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Lá em 2 Pedro 3 fala o quê? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Aí fica os protestantes, sem noção. Tinha dinossauro na Arca de Noé, que não sei o quê. Aí você vê aquelas loucuras dos caras. Então, pessoal, são chamados os 6 dias de 6 etapas, 6 períodos de tempo com que Deus criou as coisas. Certo? Até porque a Batalha dos Anjos também foi fora do tempo, né? Ela estava fora do tempo. E aí tem uma coisa interessante, isso aqui eu vou colocar no quadro também. Tranquilo aí? Muita informação? A cabeça está explodindo. Então, como funciona a medida de duração dos seres espirituais, né? O tempo dos anjos, segundo Santo Tomás, das criaturas espirituais, né, dos bem-aventurados no céu também, dos santos já que estão em algum grau de glória, ele é chamado de Evo. Vocês vão entender agora. Eternidade. Quem que está na eternidade? A gente viu. Só Deus. Porque está fora do tempo, né? Não muda. Tempo. Os homens estão no tempo. Porque está dentro da matéria, né? Os anjos, os santos, os bem-aventurados, eles estão entre a eternidade e o tempo, que é chamado de Evo. Eviternidade. Eles participam na eternidade de Deus, mas eles não são eternos, porque ele sempre pode acrescentar uma informação nova. Ele sempre vai conhecer uma graça nova, vai conhecer uma coisa nova. Tá certo? Então ele pode ir aumentando de entendimento. É uma coisa interessante que a gente sempre ouviu na escola que os números são infinitos, né? Na verdade, os números não são infinitos, eles têm potência ao infinito. Só que você sempre pode acrescentar mais um, ou menos um. Então, infinito é aquilo que não pode nem aumentar nem diminuir. Que é Deus, né? Então, aqui estão os anjos. Entre a eternidade de Deus, participando dela, estão fora do tempo da matéria. Anjos e santos. Aí tem uma coisa interessante, o povo pergunta, aí aquelas coisas de protestante. Se só Deus é onisciente, como é que reza para o santo?
Tem 1 bilhão de católicos rezando Ave Maria. Como é que ela escuta todo mundo? Já pararam para pensar isso? Como é que o santo entende todo mundo falando ao mesmo tempo? O que que acontece? Deus é eterno, onisciente. Ele tanto sabe os átomos da formiga lá na Amazônia, quanto o seu pensamento agora. Tudo, nada escapa, tudo está nele, né? O que acontece? Deus está ouvindo a oração. O santo vê em Deus. Ele participa na onisciência de Deus. Ele participa no entendimento de Deus. Nossa Senhora não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, nem os anjos, nem os santos. Eles participam na onipotência, onipresença, onipotência de Deus. Eles veem em Deus. Deus está fora do tempo, eles conseguem ver cada coisa. Aí é o mistério, né? Tá certo? Interessante? Ninguém fala nada? Tomar um café lá? Vamos lá, pessoal? Agora vamos para o segundo dia da criação. Vamos continuar a sequência aí do Gênesis. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou a luz de dia e as trevas noite, e fez-se tarde e manhã, primeiro dia. Terminamos o primeiro dia, né? A luz aqui também, na pessoa de Cristo, lá no dia da Páscoa, a gente vai acender a vela no círio, né? O que fala? Luz de Cristo. Lumen Christi, né? Em latim, ere et ode. Luz intelectual, luz espiritual. A luz está ligada ao verbo. Tanto que Deus aparece na sarça para Moisés, né? Aquece e ilumina. Mas também o fogo, nada passa do mesmo modo por ele. Por isso que Deus aparece no símbolo do fogo, né? E da luz também. Vamos lá. Segundo dia da criação. Lá no Gênesis 1:6. Diz também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separem-se umas águas das outras. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam por baixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento de céu. Fez-se tarde e manhã, segundo dia. Vamos lá então, pessoal. Ele fala do firmamento, do céu. A de vocês às vezes está um pouquinho diferente alguma palavra, né? Agora uma coisa interessantíssima. Vou colocar aqui também. São João Damasceno, segundo São João Damasceno, existem 3 céus. Existem 3 céus para São João Damasceno, né? E vários outros também concordam com ele. Você tem o céu aéreo, que é o quê? O que você olha para cima aqui. A camada, a atmosfera. É o céu que você está vendo, as nuvens, as coisas todas. Céu aéreo. Aí ele fala que tem o céu sidéreo. Sidéreo vem de sideral, que é o espaço. Tem o céu aéreo, o céu sidéreo, que é o espaço, e aí você tem o céu empíreo, que é o que a gente viu. No céu empíreo são onde estão os anjos, os santos, os bem-aventurados. Tá certo? E dentro desse céu empíreo aqui, existem graus de glória, graus de bem-aventurança, de amor de Deus, de visão de Deus, tudo mais. Quando você reza o Pai Nosso, lembra agora, como é que Jesus ensinou? Pai Nosso que estais nos céus. Deus é imenso, Ele está em tudo. Ele está no céu aéreo, no céu sidéreo e
em glória, divisão beatífica, no céu empíreo, com os bem-aventurados, onde ele se manifesta. Aí tem uma coisa espetacular. Lá em 2 Coríntios 12, São Paulo, ele fala o quê? Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Qual que é o terceiro céu? Aí ele fala, onde ouviu coisas inefáveis, onde ele viu coisas extraordinárias que não convém ao homem repetir. São Paulo fala isso, 2 Coríntios 12. Por isso, quando você fala, Pai nosso que estais nos céus, inclui aqui aéreo, sidéreo, empíreo, e principalmente aqui no empíreo, onde Deus se manifesta em grau da visão beatífica, né? Face a face. Certo? Vamos lá. Vocês estão vendo que, sem ver esses conceitos aqui, você não vai entender a queda dos anjos, a queda dos homens, a vinda de Cristo, os sacramentos, a igreja. Tudo que vem na sequência depende disso daqui. Tá certo? Vamos lá. Terceiro dia. Diz também Deus, as águas que estão debaixo do céu ajuntem-se no só lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido de terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse, produz a terra erva verde, e que dê semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, para se reproduzir sobre a terra, e assim se fez. A terra produziu erva verde, e que dá semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo cada fruta semente segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Fez-se manhã do terceiro dia. Ou seja, Deus começa a ordenar a terra, ele começa a separar as coisas, cria os vegetais, né? Separa, já cria a terra minerais, já começa a criar os vegetais, que a gente já viu naquele exemplo, né? Matéria, depois vegetal, depois animal, são os graus de vida, né? De participação na vida divina. Então, é muito interessante isso aqui. São João Crisóstomo fala o quê? As plantações, ervas frutíferas e tal, são criadas no terceiro dia, mas o sol só no quarto. Aí ele fala o que o agiógrafo quis dizer? Que as plantações, a vida e as coisas não dependem dos astros, mas dependem de Deus. Então tem uma noção espiritual. Porque no paganismo cultuavam o sol, adoravam a lua, adoravam a estrela, coisa e tal. Tanto que quando Jesus vai nascer, a estrela segue ele. Os astros seguem a Deus. Não os homens seguem os astros, e os astros determinam, que aí vem a idolatria, magia, esoterismo, e começa todo o resto de paganismo, né? Então ele está ensinando para o povo verdades espirituais, entendeu? Tá certo? Quarto dia. Diz também Deus, sejam feitos luzeiros no firmamento do céu e separem o dia da noite e sirvam como sinais para distinguir os tempos, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior que preside o dia e o menor que preside a noite. Fez também as estrelas e colocou-os no firmamento do céu para luzirem sobre a terra. E presidirem ao dia e à noite, separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom e fez-se tarde e manhã, quarto dia. Então, vocês perceberam que ele não colocou nem o nome de sol, nem o nome de lua. Porque eram divindades pagãs que o povo tinha na época. Então, para não ter confusão, para mostrar que o que existe, existe porque Deus criou. E existe em função do homem, para o homem amar a Deus. E aí também vem a imensidão do universo, né? A grandeza de Deus, a proporção do homem, né? Só que o homem, em termos de grandeza, ele excede toda a criação. Porque o sol é o quê? Gás e mineral, o outro é gás e ferro, o outro é não sei o quê. Um bebê tem inteligência, vontade, liberdade, tem virtude, pode escolher, coitado. Uma pedra não pode. Então as coisas estão para o homem. E é uma coisa interessante, só que a gente vai ver para frente, né? O Éden, o jardim, que deu, o homem é colocado no centro da criação. O homem é a coroa da criação.
Ele tem a existência como os minerais, a vida como os vegetais, a sensação como os animais, mas ele tem a inteligência, a vontade e a liberdade como os anjos que participam na de Deus. Então o homem é a coroa da criação, né? Ele é o microcosmos. Ele representa o resumo de tudo. Tranquilo? Quinto dia. Diz também Deus: produzam as águas répteis viventes e as aves que voam sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes peixes, todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multiplicam sobre a terra. E fez-se tarde e manhã, quinto dia. Já é a vida superior à vida vegetal. Certo? Vamos lá. Sexto dia. Disse também Deus: produz a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos, e todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Dá uma paradinha aí. Ó. Aqui, agora, ele para e dá uma pausa porque vai vir a criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida os peixes do mar, as aves do céu e aos animais selvagens e a toda a terra e aos répteis que se movem sobre a terra. Façamos. Quem façamos? Nós façamos. Então já é uma indicação da Santíssima Trindade. Assim como lá no primeiro dia, fala que Deus criou o céu e a terra e ele faz pela palavra, ele cria pela palavra. Deus Pai cria pela palavra o Filho e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito Santo. A Trindade já está ali aparecendo. E aqui façamos o homem. O que é imagem e semelhança? Que a gente viu aqui. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, porque ele tem inteligência e vontade. Semelhança, se ele é santo. Então, não é que perna, braço, isso aí não. É porque a alma humana, a alma tem as características. O homem tem espírito, Deus é puro espírito. O homem tem inteligência, vontade e liberdade, assim como Deus. Tá certo? Aí, pessoal, tinha várias citações aqui. Depois dá para eu mandar no grupo lá. De São Gregório de Nissa, de Orígenes, de Santo Agostinho. Para ficar mais claro, mas eu vou depois dar para enviar no grupo. Porque senão a gente vai atrasar aqui. Mas aí nós temos o quê? O sétimo dia. Uma coisa interessante. Quando Deus cria o homem, ele fala o quê? Dominai. Dominai do latim vem de dominus. Para o homem dominar com Deus. Participar no domínio de Deus. Então, a gente vai ver para frente na queda de Adão, era para o homem reger a criação. Ser sacerdote, ser profeta, né? Vamos lá para o sétimo dia. No início do capítulo 2. Assim foram acabados o céu e a terra e todos os seus ornatos. E Deus acabou no sétimo dia a obra que tinha feito. E descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessara de toda a obra que tinha criado e feito. Fala que Deus descansou. Deus cansa? Não, Deus não tem corpo, não tem matéria. Quando fala que Deus descansou, é que Deus se regozijou, Deus se alegrou com aquilo que tinha terminado, com aquilo que tinha feito, né? E ele colocou as coisas sob o cuidado dos anjos, né? E dos homens. E aí,
Tem até uma coisa muito simbólica que a gente vai ver. O que a gente faz no domingo? A gente descansa e adora. O que você faz no céu, diante da visão beatífica? Você descansa e adora. É uma preparação do que vai ser feito. A gente vai ver para frente essa questão do sábado e do domingo, mas na verdade é o quê? É o tempo criacional, os 7 dias. Tem uma coisa muito interessante, que na Revolução Francesa, eles queriam tirar toda a ligação possível que lembrasse a fé, Cristo, a igreja, qualquer coisa. E eles decidiram fazer o mês com semanas de 10 dias. Vocês já viram sobre isso? Revolução Francesa. Tentaram fazer isso. O mês com semana de 10 dias por um de descanso. Ou seja, era 3 semanas, era mês de 30 dias. Trocaram os nomes dos meses, o nome dos dias, para se esquecer as datas religiosas, tudo que tinha ligação com Cristo, com a igreja, com a fé, qualquer coisa. Trocaram nome de dia, nome de mês, colocaram semana de 10 por 3 semanas dentro de um mês de 30. Vocês acham que durou quanto tempo esse calendário? 5 anos, se eu não me engano, foi isso. Por quê? O povo não aguentou. Porque o ciclo criacional está na própria natureza do homem, é o quê? Trabalhar ali 6, ter um para se recuperar também. A gente hoje em dia geralmente é de uns 2, né? Trabalha para se matar 5 dias, aí 2 dias vai pro shopping e não faz nada que presta. Aí depois fica morrendo, né? Aí não está com Deus, não fez nada. Mas a gente vai ver para frente. Pessoal, essa segunda parte agora vai ser rápida, que é um pedacinho do slide e a gente já fecha. Falei para vocês que hoje a aula era densa. Vocês entenderam por que o capítulo 1 tinha que ter uma aula só. E a queda de Adão e Eva, Gênesis 2 e 3, vai ter uma aula só para isso também. Porque é muita coisa. E são coisas importantíssimas para entender todo o resto. Enquanto ajeita ali, alguém tem alguma dúvida? Não sei se vocês já ouviram na missa, já ouviram muita gente falando. Tem alguns números que são muito específicos, que aparecem muito e que têm um significado, um símbolo muito grande. Quais números vocês lembram? Que aparece na Sagrada Escritura, na igreja. Qual? 7, 12, 3, 40... 10 também aparece. A gente vai entender um pouco. 12, 3, 7, 10, 12, 40. A gente vai ver. Porque para os antigos, os números não simbolizavam só quantia numérica. Simbolizavam qualidades também. Estava ligado a um significado. Tinha alguma qualidade. Geralmente até entre nós mesmo, né? Tem alguma competição acontecendo. Vamos dar nota. Nota de 0 a 10. Porque o 10 é o perfeito, né? E aí você numera. Quanto mais perto do perfeito aquilo ali está, você vai e faz essa sequência. Então a gente vai ver o quê? O que é esse 3, o que é esse 7, o que é esse 12, esse 10... Oi. Isso. Hexaemeron,
que é do grego. O que quer dizer hexaemeron? Hexaemeron. Hex, 6. O Brasil vai ser... Tá difícil. Mas era para ser hexa, né? Então, hex é 6. Hemera é dia. Ergon é trabalho. Bicicleta ergométrica que você faz na academia. Ergométrica vem de trabalho. Então é o quê? Obra dos 6 dias. É o hexaemeron. É o que a gente está vendo ali. A obra dos 6 dias. E aí a gente viu um sentido espiritual do que quer dizer os dias. Com os padres da igreja, o que a igreja entende. Com a patrística, com Santo Agostinho, Santo Tomás. Aí tem algumas coisas bem específicas que seria da exegese. O que é exegese? Exegese é interpretação de alguns pontos bem específicos. O que essa palavra significa, tal coisa, esse número que aparece aqui e tudo mais. Tá certo? O que aconteceu? O hexaemeron, pode passar. A gente vai em cima, peraí, dessa obra de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, ele é um monge beneditino brasileiro. Ele é professor do professor Felipe Aquino. Ele tinha uma revista, Pergunte e Responderemos, obras, milhares de coisas, o maior teólogo que o Brasil já teve, né? E ele tem uma obra que se chama Ciência e Fé na História dos Primórdios. É o Antigo Testamento ali, principalmente os pontos mais que o pessoal não entende direito. Criação, queda de Adão, Caim e Abel, dilúvio, Torre de Babel, esses pontos, eles ficam bem. Santo Antônio, martelo dos hereges. Porque os hereges vinham com a mentira, Santo Antônio ensinava a verdade, né? Por amor à alma deles também. Pode passar, Tiago. Aí é um herege com um martelo. O Lutero. Você viu? O mesmo instrumento na mão errada, o que acontece? A Bíblia. Quantas seitas saem? Tem gente que mata com a Bíblia. Tem gente que adultera com a Bíblia. Usa a Bíblia para passar os outros para trás, faz qualquer coisa com ela. Você entendeu? Passa lá. Pode passar. Esse livro é um livro que eu até indico muito bom, A Virtude da Ordem. A Virtude da Ordem, desse padre Francisco José de Almeida, que ele ensina coisas práticas, né? Mas ele tem a capa muito interessante, que é o quê? Criação dos anjos, que a gente viu, né? Criação do firmamento, criação dos vegetais, dos astros, dos animais e do homem. É o que a gente viu ali na sequência, né? Passa lá, Thiago. Hã? Aí foi o que a gente viu, né? X6, ergon, trabalho. Trabalho de 6 dias, obra de 6 dias. Os 3 capítulos da Sagrada Escritura se abrem que narra as origens do mundo, do homem e os primeiros feitos deste. As questões capitais para qualquer concepção filosófica e religiosa da humanidade. Retirar, pois, com fidelidade a doutrina dele, inspirada pelo próprio Deus. Passa lá. Toda hora. Ó, isso aqui é uma coisa interessante que a gente vai ver. O capítulo 1 do Gênesis, Deus faz todas as coisas pela palavra. Deus fala e acontece. Esse Gênesis capítulo 1 é da tradição sacerdotal, ele é mais teológico. Deus faz pela ideia, pelo logos, pela palavra, tudo mais. No Gênesis 2 e 3 é a tradição javista, que é mais humana, né? Deus cria o homem modelando barro como um oleiro, é uma visão mais... Os dois se complementam, falando da mesma coisa, tá certo? Um é mais teologal, pode passar, e o outro é mais antropomórfico, né? Antropomórfico é a visão mais humana. Aí uma coisa interessante, que passou batido ali enquanto a gente estava lendo. No Gênesis 1, Deus faz 4 obras diferentes. Ele cria, criar, lá para Santo Tomás, é tirar do nada. É diferente de fazer. Criar é tirar do nada. Então Deus tira do nada.
Deus distingue, ele faz a distinção, separa as coisas. Deus ornamenta, ele embeleza aquilo que ele separou. Vegetais, animais, tudo mais. E ele consuma, ele finaliza. Em tudo, Deus cria, distingue, ornamenta e consuma. A vida de santidade, Deus te cria, Deus vai separando a luz das trevas, ele ornamenta a sua alma com as virtudes e consuma. É mais ou menos isso daí. Pode passar, Tiago. Passou batido, né? Vocês viram. Criação, distinção, ornamentação, consumação. Na criação, Deus tira da matéria primordial em estado confuso, caos primitivo, onde aos poucos havia de tirar e distinguir as diversas regiões do mundo. Ele cria, tira do nada, né? Aí a cosmologia judaica, né? Treva, água e terra são os 3 elementos caóticos que tinham. E aí ele começa os 6 dias. Deus cria lá no primeiro. Em 3 dias, a gente passou batida ali, mas ele separa. No primeiro dia ele cria o céu, no segundo a água, no terceiro, terra. Na ornamentação, que ele está embelezando, ele cria o quê? No quarto, os astros, sol e lua, né? Que tem ligação com o céu. Os monstros marinhos e peixes, no quinto, tem ligação com a água. E os animais e o homem, que tem ligação com a terra. Vocês perceberam isso aí lendo ali, batido? Não, né? Então você vê o paralelismo que vai fazendo, né? O primeiro dia tem ligação com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto. Tá certo? Aí, a consumação, que é o dia final, né? Paralelismo, foi isso que eu acabei de falar. Primeiro dia céu, quarto dia astro, segundo água, quinto peixes, terceiro terra, animais e homem. E aí, consuma, que é o repouso, né? Pode passar. Ele consuma. São as coisas separadas ali. Aí começa a questão dos números que eu estava falando para vocês. Os números eram ligados a conceitos ou a ideias. Tinham um uso simbólico, né? Os números que gozavam de maior estima eram o 3 e o 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Aí a gente vai ver. O 3, entre os judeus e os pagãos, ele simbolizava a divindade, porque ele é ímpar, ele não é divisível, ele é inteiro, ele é firme e forte em si mesmo. Tanto que, geralmente, a figura da onisciência de Deus não é aquela figura maçônica ou do olho egípcio e tudo mais. É um triângulo, porque são 3 partes iguais que se permanecem firmes para onde quer que vá. A trindade, né, também aparecia ali. Tanto que, lá em Isaías 6, o que a gente canta na missa, Isaías viu os serafins cantando o quê? Santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo. Certo? Então, e o 4? O 4 simboliza o quê? A terra, a criação. Você tem 4 pontos cardeais. 4 estações do ano. Então são conceitos da própria criação, e o quadrado também ele é estável, né? E aí, ó, norte, sul, leste, oeste, 4 estações do ano, perfeição porque é uma figura firme que está sempre de pé, não deixa de derrubar nem alterar seu aspecto. Ou seja, a perfeição de Deus com a criação da plenitude, que é o 7. E o 7 é o número da plenitude da consumação, que é o número da divindade, né? Tudo mais. Nesse sentido, pelo fato, os judeus usavam o mês lunar também, que era 4 vezes 7, 28, né? Tudo. E aí, aqui é interessante. O vocábulo Sheba, em hebraico, é 7. Dele deriva Sheba, que significa estar completo, ser total. Que daí ele vem Shabat, que é o sábado. Então o 7 está ligado a isso aí. Está completo, pleno, totalidade. Shabat. Que também sai o Shabaot, que é exércitos. Tanto que fala,
Dominus Deus Sabaoth, Senhor Deus dos exércitos. Quando fala ali que Deus é Deus dos exércitos, não é que Deus é da espada. É que lá no Gênesis, o exército de Deus é toda a criação. Toda a criação é o exército de Deus. Então, o Senhor Deus dos exércitos. O 7 indicava a obra que foi começada, 6 e consumada, mais 1. Plenitude e perfeição. Os órgãos da face, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, 1 boca, 7. 7 dons do Espírito Santo, que aparece na Sagrada Escritura, e 7 sacramentos. O símbolo de totalidade, que é Deus mais a criação. E o número 12, 3 vezes 4 também, os 12 meses do ano, as 12 horas do dia, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Entenderam? Então, quando tiver lá 3, 7, 12, aí coisa interessante ali no Gênesis 1, de modo intencional. 1 só Criador, da unidade dele vem a multiplicidade. 2, criados em pares, céu e terra, em forma vazia, luz e trevas, tarde e manhã, luzeiro menor, luzeiro maior. 3 regiões do céu, céu, água e terra. 3 espécies de plantas, 3 espécies de animais aquáticos, 3 espécies de animais terrestres, 3 categorias de aço, 3 imposições de nome, 3 bênçãos, 3 mais 3 dias do hexaêmeron, 3 sentenças na obra de criação, 3 de consumação. Tudo isso está ali, escondido, de modo proposital. Fala se isso não foi inspirado por Deus. Olha o que estava escondido ali. 6 dias de trabalho. 7, em toda a narrativa são 7 aprovações. Deus diz ali na narrativa, em 7 vezes. E assim se fez. 7 formas que se repetem em toda a narrativa. O verbo bara. Bara quer dizer criar. Forte, transcendente, que Deus faz, Deus cria. 10 vezes aparece Deus disse. E 12, isso aqui é espetacular. 12 são as ações atribuídas a Deus na criação. Ali, naquele capítulo que a gente leu ali, as ações que Deus faz e continua fazendo para sempre. Deus cria, Deus paira, Deus diz, Deus vê, Deus separa, Deus nomeia, Ele faz, coloca, abençoa, consuma, repousa e santifica. 12 verbos, 12 ações que Ele faz o tempo todo. E 12 vezes a água é mencionada, porque a água está ligada à vida. Depois eu posso dar colocar no grupo esse slide, né? Aí são os paralelismos, primeiro e quarto, segundo e quinto, terceiro e sexto. A criação tem 3 fórmulas, a consumação tem 3 fórmulas. Começa e termina com o número ternário de Deus. A quantidade, olha, isso aqui é espetacular. A quantidade de fórmula, de sentença que aparece ali são 49. 49 é 7 vezes 7. Mais 1, que é a finalização ali com o epílogo, né? Que é o quê? 50. Depois que Jesus vai ao céu, o que acontece 50 dias depois? Pentecostes. 7 vezes 7 mais 1. Que era a consumação do Espírito Santo. Tá certo? Aí o Espírito de Deus parava sobre as águas, que é o ruá de Deus, né? Para o leitor judaico, era o sopro de Deus para separar o caos a fim de receber ordem e vida. Carinho e amor com que o Criador considerava aperfeiçoar a sua criatura. Após a revelação do Novo Testamento, sabemos que o sopro vital e carinhoso exalado por Deus é o Espírito Santo de amor substancial, Gênesis 1, e a alusão misteriosa à Santíssima Pessoa, à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece lá em João 20 para os apóstolos e fala o quê? Recebei o Espírito Santo e sopra a nova criação. Separa a luz das trevas. Então é a plenitude da criação. Espera aí. Isso aqui, ó a sabedoria da igreja. Na bênção da água batismal, a Santa Igreja alude a essa passagem, dando significativa interpretação. A oração que a igreja faz na água do batismo. Deus, cujo Espírito parava sobre as águas nos primórdios do mundo, a fim de que já então as águas naturais recebessem o poder de santificar pelo batismo. Então a água lá do início está ligada à água do batismo. Interessante?
Muito, né? E aí, a palavra de Deus, como a gente já falou, é o Cristo. Ele não fala sucessivamente, mas é uma palavra só para fazer todas as coisas, né? Então, no primeiro dia, assinala-se a produção da luz e a dos astros, Sol, Lua e Estrela, para o quarto dia. A origem dos astros, ele queria o quê? Inculcar uma verdade religiosa para saber que Deus cria a luz e os astros, mas os astros dependem de um poder superior. Eles não decidem os destinos do homem, nem têm a faculdade de desvendar o futuro. Aí tem as condenações lá do Êxodo e Deuteronômio, né? Astrologia, adivinhação, esoterismo, magia, cristal, tudo. Pode passar lá. No primeiro dia, Deus faz a luz. Por quê? Apresenta a luz antes de qualquer obra, porque o supremo artista, a semelhança do homem, devia em primeiro lugar proporcionar a luz indispensável a um trabalho bem feito. Quando você vai fazer um trabalho, você faz no escuro? Você acende a luz, né? Então, Lumen Christi, né? A luz de Cristo que a gente viu, pode passar. E aí, as três categorias, né? Dos astros, que é aquilo que a gente falou, sobre ele evitou usar os nomes para não confundir o povo com adoração, né? Mostrando que, na verdade, os babilônios, os egípcios e vários outros povos ali cultuavam os astros. Então, ele já, para explicar que os astros são criaturas, né? Ele nem colocou o nome. Pode passar lá, Tiago. Olha lá. O texto sagrado diz que a vida, assim como a matéria bruta, só se pode originar por especial intervenção de Deus. E o homem deve trabalhar à semelhança de Deus, com ordem e harmonia, continuando no decorrer dos séculos a obra do Criador. Pela apresentação de 6 dias da criatura com mais um dia do Criador, somente quando os 6 das criaturas se juntam com um de Deus, realiza a perfeição. Assim, quando as criaturas voltam para Deus e repousam consumada, todo o desenvolvimento dos seres neste mundo é uma contínua tendência para o repouso em Deus. Então, a ordem das coisas, né? Passa lá. O que ele está ensinando? 3 coisas bem específicas a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do mundo e a respeito do homem. É o que ele ensina ali. Deus é um só. Deus é eterno, que se separa do mundo. Deus é todo-poderoso, mediante sua palavra. Deus é bom, pois tudo que ele cria é bom. Deus, em suma, é perfeito, fonte de todo ser, toda perfeição. São isso que ele está ensinando sobre Deus. Passa lá. Aí, a respeito do mundo. O mundo, em particular a matéria, não é eterno. Pachamama, Gaia, panteísmo, tudo isso daí que está acontecendo, tentando fazer o mundo virar Deus, heresia, né? Da braba, né? Então, são criaturas, né? O mundo não se originou por si mesmo, mas teve um início que Deus lhe deu. Do nada, nada vem, né? As criaturas são boas e o curso do mundo provém de disposição divina. Passou lá? Então, a respeito de Deus, ele ensina isso. A respeito do mundo, ele ensina isso. E a respeito do homem, olha isso aqui, que espetacular. Lá na pintura da criação de Adão, é o símbolo de um cérebro. Porque é inteligência, imagem e semelhança com Deus. Tá certo? O ser humano é algo totalmente novo entre os demais, propõe um diálogo de Deus que delibera fazer uma criatura sua imagem e semelhança, dotando de dignidade única no mundo depois de criado. O homem investido de poder sobre os animais, plantas e dominar a tudo. Igual dignidade convém ao homem e à mulher, pois ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, cada qual refletindo o seu modo exemplar divino. Ali, Michelangelo já fez esse simbolismo por trás também. Pode passar. O matrimônio é algo santo instituído pelo próprio Deus. Criou os tipos diferentes para representar o exemplar único e a perfeição divina, que só pode se entender se homem e mulher são por natureza destinados a se completar mutuamente tudo que falta em um e outro. O matrimônio, implicitamente instituído pela criação dos dois sexos, foi explicitamente promulgado pela bênção divina,
acompanhado das palavras, sede fecundos e multiplicai-vos. A gente já falou isso uma vez, né? Não existe casal homossexual. Isso aí é um jogo de palavras, né? Casar, a raiz da coisa é o quê? São dois diferentes que se unem para um fim último, em comum. Um parafuso e uma porca, casa. Uma tomada mágica e uma fêmea, casa. Se você tem dois iguais, você tem um par. Ou uma dupla. Um par de parafusos, uma dupla de vôlei. Você entendeu? Então, só entre homem e mulher você tem dualismo, diferenças, complementariedade, fecundidade e prole. Então a família, ela é um símbolo da Santíssima Trindade. Ela é uma figura. A família é o quê? É uma comunhão de pessoas no amor. Você tem ali o homem geralmente simbolizando mais o quê? A ordem, a justiça, a proteção, o cuidado, a força. A mulher já geralmente mais o quê? A paciência, a afabilidade, a bondade, a generosidade, o acolhimento, o amor. E dos dois gera vida. Então eles simbolizam a Trindade. Por que o demônio odeia a família? Porque é na família que são gerados os filhos de Deus, que possivelmente vão sentar nos tronos que os anjos decaídos perderam. Lá no Magnífica, que Nossa Senhora canta, ela fala o quê? Derrubou do trono os poderosos. Segundo São Luís Maria de Montfort, os poderosos caídos dos tronos foram os demônios. Eles tinham os tronos, os couros de glória. Eles caíram. Então os outros que sentaram lá serão quem? Os filhos. No céu ninguém nasce. Então você tem que encher a terra de católico e o céu de santo. Entenderam? Aí tem uma teologia do corpo de São João Paulo II, é espetacular sobre isso daí. Para fechar, quem quiser pegar depois esse livro, isso aí é da página 35 a 60. Foi o resumo, da pincelada por cima. Tá certo? Só para a gente ter uma noção geral. Do Dom Estevão Bittencourt. Então, pessoal, só para a gente fechar. Vocês viram a quantidade de informação. Imagina alguém pegar de qualquer jeito. A probabilidade de dar errado é altíssima. Por isso, nunca saia da igreja. Nunca saia da fé verdadeira, tá certo? Foi mais longa essa. Depois dá para eu mandar lá o slide para complementar, tá certo? Mas é que essa primeira precisava desses pontos gerais. A gente viu ali desde o que é a Sagrada Escritura, de onde vem o nome, os livros, os atributos de Deus, o que foi a queda dos anjos, tá certo? A separação dos dias, o símbolo, número, tá certo? Então, entregamos tudo no Imaculado Coração da Virgem Maria, que ela possa interceder, nos cobrir com seu manto e cuidar assim como ela cuidou do Cristo, que São José nos protege, nos leve a amar Jesus e a Virgem Maria no mais alto grau possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, todos nós inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José. Viva Cristo Rei!